Existe uma confusão muito comum quando se fala sobre 2026. Muita gente acredita que o ano, por si só, vai ativar o mago na vida de todos, como se fosse uma energia automática igual para todo mundo. Mas isso não é verdade, e entender isso muda completamente a forma de atravessar esse novo ciclo. 2026 não traz nada pronto. Ele responde. Na numerologia universal, 2026 marca o início de um novo ciclo de 9 anos. É um ano 1, e o ano 1 não funciona como promessa, funciona como espelho. Ele reflete com mais força aquilo que a pessoa decide sustentar internamente. Por isso, ele não ativa o mago em quem espera. Ele ativa o mago em quem escolhe criar. Escolher criar não é desejar, não é planejar indefinidamente, não é falar sobre o que um dia vai fazer. Escolher criar é assumir autoria. É tomar uma decisão interna clara e começar a agir a partir dela, mesmo que ainda não esteja tudo resolvido. O ano 1 responde a esse tipo de postura porque ele inaugura um ciclo inteiro. Ele amplifica o que está sendo iniciado agora, seja clareza ou confusão. É por isso que 2026 é tão decisivo. Ele não tolera a indefinição prolongada. Não porque pune, mas porque acelera. Quem entra nesse ano sem direção, sente pressão, ansiedade e sensação de estar sendo empurrado pela vida. Quem entra com decisão, sente movimento, abertura e resposta. O erro de muita gente é esperar que o ano melhore a vida. Mas o ano 1 não melhora o passado. Ele inaugura outra fase. E tudo o que começa agora, mesmo pequeno, carrega impacto estrutural. São sementes que não parecem grandes no início, mas definem o rumo dos próximos anos. Quando se diz que 2026 é o ano do mago, isso não significa magia no sentido fantasioso. Significa que o tempo favorece quem assume a própria capacidade de criar, escolher e sustentar. O mago não surge do entusiasmo. Ele surge da decisão consciente de sair da reação e entrar na autoria. Este vídeo existe para explicar exatamente esse mecanismo. Não para prever acontecimentos, mas para mostrar por que 2026 responde de forma tão diferente. E por que algumas pessoas vão sentir avanço real, enquanto outras vão sentir apenas aceleração do caos. Porque o mago não aparece para todos. Ele aparece para quem decide criar. Para entender por que 2026 responde de forma tão direta às escolhas, é essencial compreender como funciona o ciclo de 9 anos na numerologia. Esse ciclo não é uma crença simbólica solta. Ele descreve um ritmo recorrente da experiência humana, observado na forma como projetos, relações, identidades e fases de vida se desenvolvem. O ciclo de 9 anos começa com um impulso de nascimento, passa por fases de crescimento, teste, amadurecimento e, inevitavelmente, chega ao encerramento. Cada número dentro do ciclo pede uma postura diferente. O problema surge quando a pessoa tenta agir como se todos os anos pedissem a mesma coisa. Quando alguém tenta iniciar algo grande em um ano de encerramento, sente bloqueio. Quando tenta encerrar tudo em um ano de início, sente ansiedade. Isso acontece porque o ciclo cobra coerência com a fase. Ele não se adapta à vontade individual. Ele convida à leitura correta do momento. O ano 1 é o ponto zero do ciclo. É quando algo novo começa a existir. Mas esse começo não é neutro. Ele define direção, identidade e tom. O que nasce no ano 1 tende a se repetir, se aprofundar e se consolidar ao longo dos anos seguintes. Não por destino, mas por continuidade de escolha. É por isso que o ciclo é implacável. Ele não pune, mas não corrige automaticamente. Se uma decisão confusa é tomada no início, o ciclo inteiro passa a trabalhar em cima dessa confusão. Se a decisão é clara, o ciclo se organiza em torno dela. Outro ponto importante é que o ciclo atua tanto externamente
quanto internamente. Ele se manifesta em eventos, mas também em estados de consciência. Antes mesmo de algo mudar fora, a pessoa já sente que está em outra fase por dentro. Surge vontade de começar ou necessidade de concluir, mesmo sem explicação lógica imediata. Entender o ciclo muda completamente a relação com o tempo. A pessoa deixa de se cobrar como se estivesse sempre atrasada e começa a perceber que cada fase tem uma função. Não é sobre correr mais rápido, é sobre andar no ritmo certo. Por isso, 2026 não é apenas um novo ano. Ele é o início de um novo ciclo inteiro. E ciclos não pedem improviso, pedem leitura, decisão e responsabilidade. É exatamente essa leitura que diferencia quem entra em 2026 criando de quem entra apenas reagindo ao movimento que o tempo já iniciou. Na numerologia universal, 2025 foi um ano 9, o último degrau de um ciclo completo. No tarô, o número 9 corresponde ao eremita. Essa associação não é simbólica apenas. Ela descreve com precisão o tipo de energia que esteve ativa ao longo de 2025. O eremita não representa avanço externo. Ele representa retirada, revisão e lucidez interior. É a fase em que a vida pede silêncio, desaceleração e honestidade radical consigo mesmo. Por isso, 2025 não foi um ano de expansão natural. Foi um ano em que muitas pessoas sentiram necessidade de se afastar, repensar escolhas e questionar caminhos que antes pareciam certos. A energia do eremita desencadeia um movimento muito específico. Ela retira o brilho do que não é essencial. Coisas que antes motivavam começam a perder sentido. Relações se tornam cansativas. Projetos parecem vazios. Não porque estejam errados, mas porque já cumpriram sua função dentro do ciclo. Por isso, 2025 foi um ano marcado por cansaço profundo, sensação de solidão, mesmo estando acompanhado, e uma necessidade quase inevitável de introspecção. O eremita caminha sozinho, não por punição, mas porque certas respostas só surgem quando o barulho externo diminui. Outro aspecto importante dessa energia é que o eremita ilumina apenas um passo à frente. Ele não oferece visão completa do caminho. Isso explica por que tantas pessoas se sentiram inseguras ou sem direção clara em 2025. Não era um ano para grandes planos futuros, mas para compreender o presente e encerrar o que precisava ser encerrado. Quando há resistência a essa energia, o ano se torna pesado. A pessoa tenta correr quando o tempo pede pausa, tenta iniciar quando o ciclo pede fechamento. O resultado costuma ser frustração, estagnação e a sensação de estar sempre em esforço sem retorno. A função real de 2025 foi finalizar. Finalizar histórias, vínculos, identidades e padrões internos que não poderiam atravessar para o próximo ciclo. O eremita não cria o novo. Ele prepara o terreno retirando o excesso. É daí que nasce o chamado vazio fértil, um espaço interno que, à primeira vista, parece desconfortável, mas que é absolutamente necessário. Sem esse vazio, o novo início se torna apenas repetição disfarçada. Compreender 2025 como o ano do eremita muda completamente a leitura do que foi vivido. Aquilo que pareceu atraso foi, muitas vezes, proteção. Aquilo que pareceu perda foi preparação. O eremita não acelera o caminho, porque sabe que começar antes da hora cria ciclos frágeis. E é exatamente por isso que a transição para 2026 é tão significativa. O eremita caminha à frente para iluminar o fim. Só depois que ele cumpre sua função é que o novo ciclo pode começar com verdade. Na numerologia universal, o cálculo de 2026 é simples, mas o significado é profundo. Somamos os números do ano. 2 mais 0, mais 2, mais 6, igual a 10. E o 10, numerologicamente, retorna ao 1. Esse retorno não é um detalhe matemático. Ele indica reinício de ciclo. O ano 1 é sempre o ponto zero.
o momento em que algo novo começa a existir. Não como continuação do passado, mas como outra fase da vida. Por isso, o ano 1 está diretamente ligado a início, identidade, iniciativa e autoafirmação. É o ano em que a pergunta central muda. Já não é mais o que preciso encerrar, mas quem eu escolho ser agora. O foco deixa de estar no que foi vivido e passa a estar na direção que começa a ser assumida. É exatamente por isso que o ano 1 define o tom dos próximos 9 anos. Não porque tudo esteja determinado, mas porque aquilo que você inicia agora tende a se repetir, se fortalecer e se aprofundar ao longo do ciclo. O ano 1 funciona como o primeiro trilho. Depois que ele é colocado, o movimento ganha direção. Aqui é importante entender algo essencial. O ano 1 não vem para melhorar o passado. Ele não conserta automaticamente o que ficou para trás. Ele inaugura uma nova fase. Se alguém entra em 2026 esperando que a vida apenas melhore sozinha, sem mudança de postura, tende a se frustrar. O ano 1 responde à iniciativa, não à expectativa. Tudo o que começa nesse momento tende a parecer pequeno. Uma decisão simples, um projeto modesto, uma mudança interna discreta. Mas o ano 1 não trabalha com grandiosidade imediata. Ele trabalha com estrutura. São sementes lançadas agora que vão definir o tipo de colheita mais adiante. Por isso, escolhas feitas em 2026 não devem ser avaliadas apenas pelo impacto imediato, mas pelo alinhamento com aquilo que se deseja sustentar no longo prazo. O ano 1 não pede pressa, pede direção. Ele não exige perfeição, exige decisão. Esse é o ponto-chave de 2026. A vida começa a cobrar posicionamento. Ficar indefinido, adiando escolhas ou esperando sinais eternos gera tensão. Quando a decisão é assumida, mesmo que ajustes ainda sejam necessários, o caminho começa a se organizar. O ano 1 não exige que você saiba exatamente onde tudo vai dar. Ele exige apenas que você pare de repetir automaticamente o que já não funciona e assuma conscientemente o início de algo novo. É a partir dessa decisão que o ciclo inteiro começa a se desenhar. O nome Ano do Mago não surge por acaso nem por romantização espiritual. Ele vem de uma correspondência direta e antiga entre a numerologia e o tarô. No tarô, o número 1 é representado pela carta O Mago, a carta de início, ação e manifestação consciente. Mas é importante esclarecer desde já: o mago não é um personagem fantasioso. Ele não representa truques, feitiços ou magia no sentido literal. Ele simboliza competência, a capacidade humana de transformar uma intenção em algo concreto no mundo. A carta do mago mostra uma figura com uma mão apontando para o céu e a outra para a terra. Esse símbolo é fundamental. Ele representa a ponte entre o que é concebido internamente e o que é realizado externamente. Em outras palavras, o mago não fica apenas no plano das ideias, nem age sem direção. Ele conecta intenção e ação. Sobre a mesa do mago estão as ferramentas, símbolos dos recursos disponíveis. Isso reforça outro ponto essencial. O mago não cria do nada. Ele cria a partir do que já existe. Ele reconhece suas habilidades, organiza seus recursos e faz uso consciente deles. Não há improviso caótico. Há direção. Quando 2026 recebe o nome de Ano do Mago, isso significa que o tempo favorece esse tipo de postura. O ciclo reinicia, e com o reinício, a realidade começa a responder com mais clareza àquilo que é sustentado de forma consistente. Não responde a desejos vagos, mas a decisões assumidas. Por isso, o mago aqui não é fantasia. É a metáfora da pessoa que assume iniciativa, desenvolve habilidade e sustenta um caminho. Quem entra em 2026 esperando que algo aconteça por sorte, tende a se frustrar. Quem entra assumindo responsabilidade, começa a perceber respostas mais diretas da vida. O ano do mago não ativa ninguém automaticamente.
Ele ativa em quem escolhe agir com consciência. Porque no início de um ciclo, o mundo responde mais rápido ao que está sendo colocado em movimento. Intenção sem ação se perde. Ação sem intenção se dispersa. Mas quando ambas caminham juntas, o caminho se organiza. É por isso que 2026 é chamado de Ano do Mago. Não porque tudo se torna fácil, mas porque tudo se torna mais responsivo. O ciclo começa do zero, e aquilo que você sustenta agora, pensamentos, decisões, atitudes, passa a ter peso estrutural. O mago não promete resultados imediatos. Ele promete algo mais exigente, que a realidade reflita, com mais nitidez, quem você escolhe ser e o que você escolhe sustentar a partir daqui. O ano 1 não funciona como um impulso neutro. Ele amplifica aquilo que já está ativo. Se há direção interna, ele acelera a construção. Se há confusão, ele acelera o desgaste. Por isso, 2026 não cria nada sozinho. Ele responde ao estado que a pessoa sustenta ao entrar no novo ciclo. É nesse ponto que fica claro o que significa, de fato, escolher criar. Criar não é desejar, nem imaginar cenários futuros. Criar começa com foco. É escolher um caminho entre muitos possíveis. Em seguida, vem o compromisso. Assumir que aquela escolha não é provisória, mas algo que será sustentado mesmo quando o entusiasmo diminuir. E, por fim, vem o corte das distrações. Tudo aquilo que dispersa energia e impede continuidade. Essa diferença é essencial. Desejo diz, eu quero. Decisão diz, eu escolho. Compromisso diz, eu sustento. O ano 1 não responde ao desejo, responde à decisão sustentada. É por isso que tanta gente sente frustração em anos de início, quer mudar, mas não escolhe de verdade. Escolhe, mas não sustenta. Aqui entra o que podemos chamar de tríade do mago: intenção clara, ação mínima diária e constância. Não é sobre grandes movimentos espetaculares, mas sobre pequenos atos repetidos com coerência. Quando essa tríade está ativa, o ano começa a responder com mais rapidez. Portas se abrem, caminhos se definem, e até os obstáculos passam a servir como ajuste de rota, não como bloqueio. No cotidiano, essa energia se manifesta de forma muito concreta. Surge uma sensação de chamado interno, quase como um ultimato silencioso. Ou eu começo, ou eu estagno. Não há mais espaço confortável para adiamento infinito. A vida começa a pedir protagonismo, menos terceirização, menos espera por permissão, mais autoria. Oportunidades tendem a aparecer com mais força para quem já está em movimento coerente. Não para quem corre sem direção, mas para quem age com alinhamento. Ao mesmo tempo, erros ficam mais visíveis. O ano 1 não esconde incoerências. Ele acelera aprendizados. 2026 também é um ano de recomeço de identidade. A pergunta "quem eu sou agora" se impõe de forma prática, não filosófica. Ela aparece nas escolhas diárias, nos compromissos assumidos, na forma como o tempo é usado. O que não é colocado em prática não se sustenta como identidade. Por isso, este é um ano de implementação. Menos teoria, menos preparo eterno, mais execução consciente. Ajustes fazem parte, mas a base precisa estar em movimento. O ano 1 não exige certeza absoluta, exige presença ativa. É exatamente esse mecanismo que faz com que 2026 ative o mago apenas em quem escolhe criar. Não porque o ano favorece alguns e ignora outros, mas porque ele responde com precisão àquilo que é sustentado com clareza, decisão e constância. Toda energia de início tem dois polos. O ano 1 potencializa a criação, mas também expõe rapidamente o que está desalinhado. Quando a pessoa entra em 2026 sem clareza interna, o que se ativa não é a força criativa do mago, mas o seu lado sombra. E essa sombra não aparece por acaso. Ela surge como reação à insegurança diante do começo. O primeiro sinal dessa sombra é a impulsividade.
A pessoa age para aliviar a ansiedade, não para criar algo real. Há um desconforto interno com o vazio do início e a ação vira uma fuga. Em vez de escolha consciente, surge a pressa. O movimento acontece, mas sem direção. O ano 1 amplifica isso, transformando o impulso em desgaste rápido. Outro comportamento típico é começar tudo ao mesmo tempo. A energia do início gera muitas possibilidades, mas sem foco, elas se transformam em dispersão. Aqui, a pessoa confunde potência com excesso. Abre várias frentes, assume compromissos demais e perde a capacidade de sustentar qualquer um. A energia se espalha e nada se estrutura. Também é comum confundir movimento com progresso. O ano 1 dá a sensação de estar sempre fazendo algo, mas fazer muito não significa avançar. Quando falta direção clara, o movimento vira agitação. A pessoa se sente ocupada, mas não constrói nada sólido. O mago em sombra prefere agir, aparar e escolher, e paga o preço por isso. O excesso de controle é outra manifestação desse desequilíbrio. Com medo de errar no início do ciclo, a pessoa tenta prever tudo, planejar cada detalhe e garantir segurança absoluta antes de dar o primeiro passo. Esse controle excessivo trava exatamente aquilo que o ano 1 pede: ação consciente com margem de ajuste. O início fica paralisado pela necessidade de certeza. Decidir a partir do medo, e não da direção, completa esse quadro. O medo de perder, de errar ou de ficar para trás passa a guiar escolhas. Nesse estado, a pessoa não cria, ela reage. O ano 1 não corrige isso, ele amplifica. E decisões tomadas por medo tendem a gerar mais medo adiante. O resultado típico desse conjunto é desgaste e frustração, em vez de criação real. A pessoa sente que o ano está exigente demais, pesado demais, quando, na verdade, o que está sendo exigido é consciência de escolha. O ano do mago não pune erros, mas expõe incoerências rapidamente. Entender o lado sombra do mago é fundamental para atravessar 2026 com maturidade. Porque o problema não é errar no início. O problema é agir sem clareza, sustentar decisões frágeis e insistir em movimentos que não nascem de um eixo interno firme. Quando a consciência assume o comando, a sombra perde força, o impulso se transforma em direção, a ansiedade se transforma em foco. E o ano 1 volta a cumprir sua função natural: iniciar algo que possa, de fato, ser sustentado ao longo do ciclo. Entrar em 2026 do jeito certo não começa com metas externas, mas com uma pergunta central, simples e exigente: quem eu escolho ser neste ciclo? Essa pergunta não é filosófica. Ela se responde na prática, na forma como você organiza seu tempo, suas prioridades e seus compromissos. O ano 1 não pede que você saiba tudo, mas pede que você assuma uma identidade em construção, em vez de permanecer indefinido. O segundo passo é entender o que não pode ser levado do ano 9. Restos emocionais, culpas antigas, histórias vencidas e narrativas que já não correspondem à sua fase atual precisam ficar para trás. Não porque foram erradas, mas porque pertencem a um ciclo encerrado. Carregar isso para 2026 é começar pesado aquilo que deveria nascer leve. Aqui entra um princípio essencial: escolher menos e sustentar mais. O ano 1 oferece muitas possibilidades, mas maturidade é selecionar. Um projeto, uma direção, um eixo principal. Não para sempre, mas para agora. Sustentar uma escolha ao longo do tempo vale mais do que iniciar várias sem continuidade. Para que essa sustentação seja possível, é necessário construir uma base mínima. Não uma rotina rígida ou perfeita, mas uma estrutura simples, horários mais estáveis, ações recorrentes, disciplina leve. O ano do mago responde à constância, não ao esforço heróico que dura poucos dias. Na prática,
Isso se traduz em ações mãe. 3 decisões concretas, claras e realizáveis para os primeiros meses do ano, especialmente janeiro e fevereiro. Não grandes promessas, mas movimentos reais. Algo que começa a existir porque você decidiu agir. E por fim, um pacto interno simples, mas poderoso. Eu começo pequeno, mas começo de verdade. Esse pacto encerra a espera infinita e inaugura o movimento consciente. O ano 1 não exige grandeza imediata. Ele exige honestidade no início. Quando o começo é verdadeiro, o ciclo encontra forma. Quando o começo é adiado, o ano pressiona. Quem entra inconsciente tende a ser levado pelas circunstâncias, pela pressão externa e pelos restos do passado. Quem entra consciente começa a construir, mesmo que ainda esteja ajustando o caminho. O ano do mago não favorece quem espera, favorece quem sustenta. Se você escolhe entrar em 2026 criando com responsabilidade, escreva nos comentários: eu assumo a criação do meu próximo ciclo. Não como ritual, mas como compromisso interno com aquilo que você escolhe sustentar. E para encerrar, a frase que define todo este vídeo e todo este ciclo: o ano do mago começa quando você para de esperar e assume.